Eu vou fazer uma introdução aqui, rapidamente, só para contextualizar o motivo dessa agenda. Nós estamos, como a gente já reportou para vocês, acho que mais de uma vez, mas até agora não foi publicada a instrução normativa, que vai regulamentar um pouco a questão do processo, né, do fluxo de aquisição de tecnologia aqui no Estado. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho aqui com a deliberação, a definição do CONDES, né, e do COTEC, que são basicamente os mesmos secretários, né, como eu já passei para vocês, está tendo muita demanda de tecnologia e eles não estão vendo uma sinergia entre as ações aqui dentro do Estado, né? E a gente faz uma meia-culpa também, que realmente esse processo ele está um pouco, ele ficou um pouco nos últimos anos mais não tão rigoroso dentro de alguns critérios de aquisições corporativas, né, de especificações técnicas, de alinhamento entre todos nós. Então, eles pediram, né, isso vocês já sabem todo o histórico disso, e uma situação, e dentro dessa instrução normativa, a gente tem uma definição que ele já tem dentro do próprio ciclo do próprio Sistema Estadual de Tecnologia, né? Outrora vocês já preencheram o PSTI, que tinha o intuito justamente de fazer essa identificação de necessidades comuns entre os órgãos para poder fazer aquisições em conjunto, né? Ganhar economia, ganhar empadronação, ter uma série de vantagens em relação a essa pauta, né? Que todos vocês sabem muito bem que isso é uma realidade, né? Quando a gente consegue contratar em conjunto e até para facilitar as questões técnicas dentro do próprio Poder Executivo para a gente poder comprar com maior qualidade aqui dentro do Estado. Então, essa IN ela vai trazer essa orientação em relação a como vai ser esses procedimentos desse final de ano para o ano que vem, né? Para a gente começar 2023 dentro de um ambiente mais alinhado para poder fazer essas aquisições, mais organizado, né? E para impactar menos aí o dia a dia de vocês. Na verdade, é para facilitar o dia a dia de vocês, tá? Então, todas as ações que a gente tenta fazer aqui, gente, não é com o intuito de atrapalhar a aquisição de vocês. Pode ser que no momento a gente está ainda se adaptando, né? Vai demorar um pouco mais, uma avaliação, um procedimento, mas a ideia é que a gente vai padronizando as coisas, vai organizando, os processos começando já de acordo com a IN, já vai facilitar quando chegar aqui nesse nível de governança, de CONDES e tudo mais. Então, a ideia nossa realmente é facilitar. Vamos ter esse período de adaptação aí, eu conto com a colaboração e a paciência de vocês, e até as sugestões de vocês, né, dentro desse processo para a gente melhorar cada vez mais, tá? Então, baseado nisso, a gente vai ter a IN ainda, que a IN negócio não foi nem publicado ainda, né? Tem as várias fases aqui de avaliação, de definição, de normatização, né, para poder publicar isso. Mas, enquanto isso, nós temos vários processos em andamento, né? E esses processos que estão em andamento, a gente também, como orientado pelo CONDES, ele tem que também passar aqui pela governança. E uma das coisas que o CONDES definiu, principalmente em algumas soluções que são novas e que podem ser de utilidade para todos os outros órgãos setoriais, que a gente faça um alinhamento antes desses procedimentos prosseguir. Tá? Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter várias soluções para o mesmo assunto, para a mesma finalidade, para o mesmo objetivo aqui dentro do Estado. Né? E eles não querem que isso aconteça. Né? Eles não querem que a gente, para um mesmo produto, para uma mesma solução, a gente tenha várias possibilidades aqui no Estado, aí você não consegue nem fazer, não é nem só a questão econômica, né, financeira, mas também, às vezes, você não consegue fazer com que de um órgão trabalhe em conjunto com outro, não posso comprar coletivamente, não posso fazer...
enfim, todos os benefícios que tem de a gente, e a padronização mesmo, né? Por exemplo, hoje nós temos um antivírus que todo mundo já utiliza, um antivírus bom, que todo mundo já é padronizado, e é uma solução que não precisa ficar todos os órgãos, os 30 órgãos, tendo que fazer processo de TR, aquisição para contratar antivírus. Então, tem coisas que a gente quer trabalhar num conceito de quase commodity, quando a gente fala de antivírus, quando a gente fala de algumas outras soluções, não dá para ficar dependendo do tempo de todos vocês para poder fazer tudo isso todo o tempo. Então, é aquela ideia de soluções corporativas que a gente já tem. Então, com esse intuito, que o CONDES pediu para que algumas soluções que a MTI, principalmente, como grande provedora de soluções, como grande prospectora de soluções tecnológicas dentro do Estado, e ela atenta a uma série de situações, ela vai prospectar, ela vai tentar trazer, até porque o ambiente dela comporta infraestrutura e ativos de vários órgãos. Então, é natural que ela vai buscando, prospectando essas soluções no mercado. E aí, baseado nisso, 3 soluções que a MTI está prospectando e que, de certa forma, são novas para a MTI, e acredito que também, para alguns órgãos, ela não tem algum tipo de histórico ou de implantação. Essas 3 soluções, os processos delas foram paralisados, no sentido de que apresentasse para todas as setoriais essas soluções, o que elas vão fazer, né, qual o modelo que a MTI está contratando isso, no caso, no escopo que ela está fazendo inicialmente para ela, né? Então, é esse o ponto que o CONDES falou, mas isso aqui não pode servir para as outras? Isso aqui não pode servir também para outros órgãos? Que aí a gente vai tentar fazer conciliar isso tudo, porque eles não querem ficar autorizando várias soluções para a mesma finalidade aqui dentro do Estado. Então, daqui a pouco, por exemplo, uma solução de gestão de identidades que a MTI está fazendo, que ela está buscando aqui. Então, beleza, agora autoriza para a MTI, aí daqui a pouco vem um outro órgão querendo uma outra solução de gestão de identidades, aí depois outro órgão, aí a gente já, na visão do CONDES, isso não é inteligente por parte do Estado. Né? E nós, como técnicos, a gente há de convir também que realmente não seria a melhor alternativa para o Estado. Então, baseado nisso, o objetivo hoje é a MTI vai apresentar essas 3 soluções. Se vocês têm algum processo em prospecção, em andamento sobre isso, é bom que vocês já vão estar sintonizados no que está sendo trabalhado nesse sentido, para esse objetivo, né? Para vocês conhecerem isso. Não há necessidade de vocês terem a demanda agora, tá? Mas esse é um alinhamento que a gente faz para vocês conhecerem, saberem que está sendo prospectado, está sendo adquirido pelo Estado, e que nas próximas aquisições vocês possam ter esse conhecimento, ou se agora já tem essa demanda, a gente vê uma possibilidade de fazer alinhamento, enfim. Então, todas as novas prospecções que a MTI, ou às vezes que até algum de vocês forem estar desenvolvendo, e que aqui na governança a gente achar que isso é algo que tem uma propensão forte de ser algo corporativo, a gente vai buscar esse alinhamento. Tá? Essa é uma definição que o CONDES colocou e a gente vai trabalhar aqui. Então, nesse momento, para a gente fazer essa apresentação, a MTI vai fazer a apresentação dessas 3 soluções e depois a gente faz as devidas deliberações sobre isso. Tá? Então, é por isso que a gente pediu a atenção de vocês na data de hoje, né? Porque, no mínimo, vocês vão ter conhecimento sobre o que está acontecendo e poder até, às vezes, se for de interesse, nós estamos num período de definição de PTA, vocês já começarem a colocar isso dentro do PTA de vocês para o ano que vem, se for o caso, se vocês acharem interessante, as 3 soluções que serão apresentadas. Tá? Bom, antes de passar a palavra ao pessoal da MTI, tem a Diana e o Fábio que queriam falar. Por favor, pode ficar à vontade. Diana. Bom dia a todos. Gostaria de falar sobre a primeira parte da introdução que você fez sobre a IENE.
né? Já tem previsão para vocês publicarem ela? E não seria interessante a gente publicar ela antes da gente fazer o PTA? Para a gente poder fazer esse planejamento das compras corporativas ou não? E a terceira pergunta é se a MTI vai ser o órgão centralizador para todas as soluções corporativas. Bom, vamos lá, Diana. Nossa expectativa é que essa IN, né, a gente consiga ter, que ela foi solicitada algumas alterações normativas, né, e a gente precisa finalizá-la. Estou aguardando só uma agenda com o secretário. A gente tem a expectativa nessa semana de fechar com ele, e aí, pensando já, né, numa possibilidade de até a semana que vem essa IN estar publicada, né. Então, aí nós estamos trabalhando com esse prazo, tá? Então, e outra coisa, a IN, sim, de certa forma, ela não impacta tanto no PTA, porque ela vai estar organizando só o fluxo, né, os critérios, mas assim, ela não está falando que você vai ter que contratar assim, esse item, esse outro item, né? Então, ela vai, claro, esse movimento que nós vamos fazer para o ano que vem, mesmo que a gente tenha opções de aquisições corporativas, né, mas o recurso de cada um, né, vai ter que estar no PTA de cada um, né, nessa visão de compra coletiva. Tá? Então, a gente vê depois uma outra alternativa orçamentária, financeira, para poder, se for o caso, né, quando se tiver o caso, de aquisições que serão feitas de forma em conjunto. Só que é bom que a gente já faz isso antecipadamente, para não precisar depois que chega aqui, vamos ver, isso aqui vai ser corporativo, aí atrasa, aí demora. Então, a gente já quer antecipar isso no início do ano, porque ele já sabe, isso aqui vai ser feito corporativamente, isso aqui cada órgão vai fazer o seu especificamente. Então, isso facilita aí para não precisar ficar o processo parado, né? E outra coisa, em relação a soluções corporativas, hoje já tem a definição, hoje a MTI já tem essa responsabilidade de soluções corporativas serem entregues, serem trabalhadas por ela para facilitar aí essa organização. Mas pode ser que tenha situações que a gente vai fazer procedimentos ou via CEPLAG aqui, a gente pode centralizar, como já são, ou algumas outras situações já foram feitas, né, de uma aquisição corporativa, de uma ata aqui dentro da Secretaria de Planejamento, né, em conjunto com o apoio de vocês, e aí todo mundo consegue trabalhar isso. Mas o próprio Sistema Estadual de Tecnologia já define que a MTI tem que fazer a gestão e entrega das soluções que são corporativas dentro do Estado. Não sei se eu consegui te responder tudo. Respondeu, obrigada. Fábio, por favor, Fábio. Bom dia a todos. Sandro, eu entrei uns 3 minutos, 4 minutos atrasado na reunião, mas eu acho que eu entendi sobre a instrução normativa, aquisição conjunta. No entanto, eu tenho uma dúvida. Nós temos um processo de aquisição em andamento, acho que já está até na governança aqui, a respeito do Dyna 3. E eu acredito que o pessoal ainda vai apresentar a solução, se planejar para adquirir ano que vem, porque esse ano não consegue mais fazer praticamente aquisição nenhuma. E minha preocupação é, se eu não conseguir, se vocês me bloquearem para que faça essa aquisição conjunta, eu vou perder esse dinheiro que está previsto no nosso PTA desse ano. E, assim, isso tem um impacto muito grande aqui na não execução do dinheiro. O pessoal pega muito do nosso pé aqui, Niger, parte de planejamento. É possível esses processos que estão muito adiantados, eles darem continuidade, Sandro? Oi, Fábio, tudo bom? Assim que eu falo, a ideia nossa, como eu falei para você, não é atrapalhar, mas, por exemplo, eu tenho 2 processos de APM, que eu acho que é o caso que você está colocando, né? E eu já pedi até para fazer esse alinhamento, não? Acho que até algumas discussões já estão sendo feitas, alguns alinhamentos sobre esse item, porque senão não adianta eu liberar o seu processo e lá no CONDES eles vão bloquear. Então, assim, é melhor que a gente já, no nível técnico aqui nosso, a gente consiga achar o melhor caminho para isso, aí lá no CONDES a gente vai e justifica. Olha, isso aqui está assim, isso aqui está assado, isso aqui... porque, assim, apesar de eles não só de tecnologia, eles são muito atentos a algumas coisas, né? Então, quando você olha os objetos dos 2 processos, eles são o mesmo. Então,
mas assim, quando você olha as especificações, elas estão sendo feitas de forma diferente. Então, ou a gente se alinha aqui tecnicamente e tem uma definição, porque aí eu consigo defender isso lá no CONDES junto com vocês. Tá? Eu até estou participando das agendas do CONDES para poder servir, além de vocês estarem lá justificando, eu, na visão de governança, eu e minha equipe aqui, a gente vai lá e apoia também até as definições, as decisões que a gente toma aqui dentro desses procedimentos que nós estamos fazendo, tá? Para poder dar garantia lá e aí o processo de vocês seguirem. Tá? Então, vamos fazer esse alinhamento aqui tecnicamente, CEPLAG, MTI, PJC, que aí a gente consegue entender exatamente o que cada um está buscando sobre esse assunto e aí a gente dá uma deliberação sobre isso. Mas a ideia não é que você consiga fazer todas, atenda a sua necessidade sim, viu? Então, não temos o intuito de ficar. Mas eu tenho que preservar, inclusive, vocês, para não chegar as coisas lá no CONDES já com, digamos, fora das orientações que eles já deliberaram, tá bom? Então, essa é a ideia mesmo para ajudar nisso. Mas esse ponto, acho que vai ter um dos assuntos que a MT vai estar apresentando hoje, aí automaticamente, já que você já tem algo já adiantado sobre esse assunto, a gente já pode fazer até uma agenda específica com a MTI. Acho que eles já até começaram a fazer uma análise para poder, como o Cirano pode até depois falar um pouco mais sobre isso e a gente conversar e ajudar vocês o mais rápido possível, tá bom? Tudo bem, agradeço aí pela informação. Bom, pessoal, então, assim, se tiver alguma outra dúvida, vamos esperar agora a MTI apresentar as soluções, aí depois a gente vai discutindo aqui, tá bom? Fica à vontade, Cirano e equipe. Ok. Bom dia, pessoal, bom dia a todos aí. Então, seguindo essa diretriz do CONDES, né, e que repassou a gestão de TI do Estado, para que a gente pudesse fazer a apresentação, né, dos projetos de aquisição, né, que nós estamos tocando, né, rodando aí no Estado, para que a gente pudesse fazer esse alinhamento para ver se é possível, né, justamente fazer essa aquisição corporativa, que sempre é mais vantajosa para o Estado. A gente entende isso, também concorda com essa visão, né. Então, aí o secretário Sandro nos pediu para que a gente pudesse focar aí em 3 projetos específicos que nós estamos fazendo aqui. Temos outros, mas são coisas de ambiente já em produção, né, por exemplo, a atualização de Microsoft, esse tipo de ambiente, às vezes específico, o DETRAN e SEAG também, mas esses 3 projetos que nós vamos apresentar hoje são processos que nós ainda, essas tecnologias nós não temos, né, e estaremos, enfim, a intenção é implementar isso no data center do Estado, para que a gente possa ter aí melhores resultados aí da gestão de toda essa infraestrutura. E o Fernando, que é o gerente aí de infraestrutura, vai estar apresentando para vocês justamente o processo para o APM, né, que é o Application Performance Management, o processo para análise de vulnerabilidade e o processo para gestão de identidade, ou cofre de senha, como a gente chama, comumente é tratado aí. Eu vou passar a palavra para o Fernando diretamente, tá, para ele apresentar para vocês o projeto, né, e o escopo dessa contratação, como é que a gente chegou a essas especificações, né, na realidade algumas dessas soluções foram feitas POCs, tá, o Fernando vai falar um pouco mais desse detalhamento aí para vocês. E aí, na sequência, a gente está aqui para responder alguma dúvida ou fazer algum encaminhamento em alinhamento. E aí, pessoal, Fernando, vamos lá. Bom dia, pessoal, todos me ouvem? Certo? Sim, todos estão me ouvindo. Tá ok. Eu vou só colocar uma apresentação aqui para a gente poder usar como roteiro, né? Mas fiquem à vontade para depois fazer os questionamentos e a gente entrar nos detalhamentos de cada um desses processos, né? Quanto se vocês tiverem questionamentos específicos quanto à especificação técnica, a forma como nós especificamos os itens, né? Que está sendo composto ali a solução, e quantitativos e escopo que vai ser atendido cada uma dessas soluções que a gente está pretendendo fazer a aquisição. Só compartilhar a tela aqui.
Bem, rapidamente, só passando pelo nosso plano de aquisição que foi tratado, a gente está resumindo aqui basicamente só os 3 projetos que foi solicitado para essa apresentação, né? Mas elas seguem o nosso alinhamento estratégico, de acordo com o que foi planejado pela MTI em 2019, em constantes revisões posteriores, seguindo o nosso macro processo finalístico aqui de prover infraestrutura e serviços de TIC. Então, todas as nossas aquisições desse ano foi pensado nesse alinhamento dentro do planejamento estratégico da empresa, ok? Já especificamente quanto aos nossos processos, eles pretendem já prover, vamos dizer assim, atendimento a esses desafios e oportunidades que foi identificado dentro da nossa área. Então, todos os nossos processos de contratação visam justamente atender essa capacitação das equipes, né, ampliar os nossos monitoramentos e respostas aos incidentes, as ampliações da nossa automatização de serviços, garantindo entrega contínua das demandas, né, de serviços, redução dos nossos backlogs está aqui, e principalmente ampliar a nossa disponibilidade de infraestrutura de TIC, que são algumas dos desafios e oportunidades identificados ao longo dos anos que a gente vai estar atacando com essas contratações. Já indo direto nos nossos processos, é o objetivo, fim, nós temos o primeiro processo, que acho que foi até citado pelo Fábio, né, que é a contratação da solução do Performance Management, né, Application Performance Management, o APM, onde o nosso objeto que está dentro do nosso TR é uma contratação de uma empresa especializada para fornecer licenciamento de uma solução APM, monitoramento de experiência de usuário, com suporte e garantia por 36 meses, tá? E aí inclui a prestação de serviço técnico, então nós temos um conjunto de serviços técnicos previstos por meio de UST e treinamento. A nossa contratação, ela não é para uma tecnologia específica, ou seja, eu não estou contratando Dynatrace ou um App Dynamics, alguma coisa, uma solução já nomeada, tá? Nós fizemos algumas avaliações dessas 3 soluções que estão aqui, o Dynatrace, um App Dynamics e o New Relic, as soluções que nós avaliamos, e o nosso TR, a nossa especificação técnica, ela está aderente para ao menos essas 3 soluções, tá? Mas nós não especificamos uma uma nomeada especificamente, tá? Então, nós estamos pretendendo a contratação de uma solução de APM. Nós achamos por bem não fazer esse direcionamento por uma tecnologia, porque havia diferenças, principalmente econômicas, financeiras, ali referente à contratação de cada uma, e tem muito diferença também no modo de licenciamento de cada um dessas possíveis soluções. Então, nós focamos principalmente na especificação, ou seja, qual que era o nosso objetivo, no que se pretendia com essa solução, o que nós pretendemos fazer com essa solução, tá? E de uma forma bem resumida, os nossos objetivos são esses, né? Disponibilizar esse monitoramento das aplicações, com a identificação de pontos específicos que causam prejuízo à performance, que é o objetivo principal, né? Identificação de lentidões de sistemas, que é as nossas principais reclamações aqui, principalmente uma visão de ponto a ponto da utilização, né? Na visão do usuário, justamente com esse módulo de experiência do usuário, e principalmente apoiando as equipes de desenvolvimento e equipe de infraestrutura na identificação de possíveis correções aí, alguns entes externos que possam causar indisponibilidade. Eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só buscar aqui, o escopo, se vocês puderem ver, nós pensamos essa contratação para atender um escopo inicial. Como eu disse, nós tínhamos pensado a contratação do APM para atender um objetivo fim, era uma série de sistemas corporativos que estão sob a administração e responsabilidade da MTI hoje, que ela possa ser abarcada por essa solução, que nós tínhamos a necessidade de ter um monitoramento mais elaborado, mais preciso, estava fazendo um acompanhamento dessas soluções de uma forma mais assertiva. Nós identificamos, então, algumas características que nós resumimos nesse quadro de escopo, é só um escopo preliminar, ele pode ser ampliado, tá? O licenciamento a ser adquirido, ele tem que atender ao menos esse escopo,
nós, por exemplo, como varia muito, se não me engano, a Dynatrace, dependendo do formato que você for contratar, se for nuvem, ele contrata com base na quantidade de memória. Se for para aplicação, se for para serviços de infraestrutura, como ele nomeia lá, ele é por host. Então, varia muito a forma. AppDynamics é de acordo com o host, o quantitativo de servidores que você vai monitorar. Como nós não nomeamos uma tecnologia, nós definimos esse escopo com as características de cada um, para que a solução a ser ofertada, ela possa atender o escopo que está aqui. Preliminarmente esse, podendo, claramente, a gente poder trocar uma aplicação ou outra, algum serviço ou outro que vá ser atendido por essa solução. Ok? Esses são os itens. E esse é o escopo inicial. Dentro do nosso quadro de itens que está sendo adquirido, vou até eliminar aqui, ele traz a subscrição, que no caso é uma subscrição que é a área de gerenciamento, é uma solução de gerenciamento, a camada de licenciamento de experiências de usuário, tá? Com serviços de instalação e implantação que está aqui, e serviços técnicos sob demanda, com uma prospecção de 600 horas ano. Isso é o que atende a MTI hoje, juntamente com o treinamento oficial do vencedor de certame, tá ok? Esse aqui são os serviços que nós estamos procurando dentro dessa contratação do APM, tá ok? Quanto à especificação técnica, se alguém tiver interesse em algum detalhamento, alguma coisa a mais, a gente pode depois entrar especificamente nesses detalhes, se for de interesse de alguém específico, ok? Além do Dynatrace, nós também, como já foi mencionado, nós estamos prospectando a aquisição de uma solução de análise de vulnerabilidade e auditoria de infraestrutura de TIC. Nesse caso, a solução que nós estamos buscando, ela é para análise de vulnerabilidade voltado especificamente para a infraestrutura. Existem no mercado várias de soluções que, além da camada de infraestrutura, ele atende também análise de código, de aplicação. Então, toda a parte de codificação de código, de vulnerabilidades de algumas, não está sendo atendido nessa contratação aqui, ok? O foco dela é para a infraestrutura, identificar, no caso, o objeto dessa contratação é fornecimento de uma solução de análise de vulnerabilidade e auditoria para vários ativos de infraestrutura de TI, tá ok? Também com serviços especializados e capacitação. Nós avaliamos, quando estamos prospectando, essas duas soluções, a Tenable e a solução da CyberArk, que pode atender a especificação. Assim como no APM, nós também não focamos num player específico, num fabricante em específico, tá? Nós buscamos definir a especificação técnica, o escopo que essa solução deveria atender, deve atender, né? E assim, a partir desse escopo, a solução que se adequar melhor a essa finalidade. Marcos Daniel, levantou a mão? Marcos? Fernando, para otimizar, você poderia falar de cada aquisição dessa, qual que é o status dela atual e qual que é o modelo? Você está usando o modelo tradicional ou o modelo de parceria? Não, essas aquisições, todas elas são pregão eletrônico, tá? É uma contratação direta, ok? Todas também são por 36 meses. E o status atual do processo, esse processo, ele havia sido encaminhado ao CONDES para autorização, né? E logo em seguida, publicação do edital, mas o CONDES achou por bem encaminhar a CEPLAG, a governança, para fazer essa manifestação. Então, esse processo está lá com a equipe do Sandro, né, do Washington ali, para fazer essas manifestações, essa validação referente a essas aquisições, para daí retornar ao CONDES para a autorização do certame, tá? Esse é o passo que nós estamos hoje. Aí, cumprindo esse requisito do... Vai ser pregão ou ata? Pregão. Pregão eletrônico, tá? Nenhum desses processos a gente está trabalhando com ata de registro de preço.
ele atende a um escopo inicial, e aí, de repente, a gente pode até, eu não sei como é que vai estar, a gente está aguardando também essa publicação da instrução normativa da CEPLAG para a gente poder avaliar outros formatos de contratações que a gente vai fazer para os próximas soluções, enfim. É o acesso sempre via MTI, né, Fernando? Vamos em frente. Isso, tá? Essa aqui é a solução de análise de vulnerabilidade, ela é mais focada para a infraestrutura, tá? O escopo dela atende basicamente o meu ambiente de infraestrutura hoje. Deixa eu pegar aqui o escopo dos itens que está se buscando, né? Ela, no caso, ela está trabalhando focado por licenciamento por IP, tá? O licenciamento do agente, a gente identificou que essas soluções, elas licenciam por agente, no caso, cada servidor, cada agente que eu estou coletando. A parte de gerenciamento, né, tem um módulo de gerência, que eu tenho ali, compartilhamento, e a parte de análise. Então, no caso, a gente tem toda uma parte de scanner que ele vai utilizar. Instalação, básico, e serviços especializados. Tá? Esses serviços especializados é para trabalhar como consultoria, alguma necessidade que a gente tenha de ter um apoio técnico mais especializado, além da capacitação. Ok? O último item aqui seria a solução de gerenciamento de identidades privilegiadas. Ele não especificamente é só um cofre de senha, né, como a gente vem abordando, né? A intenção mesmo é que ele trabalhe nessa camada de proteção das nossas identidades privilegiadas, dos acessos administrativos, das nossas soluções, dos nossos ativos de infraestrutura. As duas soluções que foram identificadas aqui, está nomeado o CyberArk, Blockbit, tem também o Senha Segura, que é uma outra solução que também atenderia. Essa solução, igual às outras, o processo ele também não traz nomeado CyberArk, Blockbit, a gente não faz essa especificação. O foco está justamente na especificação técnica do que a solução tem que entregar, tá? Que tipo de proteção nós estamos esperando, que tipo de acesso, protocolos de acesso que ele tem que ter. Uma das coisas que foi identificado e que a gente deixou em aberto como possível também é a entrega por appliance, tá? Se eu não me engano, o CyberArk, ele entrega um appliance para esse objetivo. Então, é uma das possibilidades, pode ser software, pode ser um appliance específico para essa finalidade, ok? Onde eu tenha toda a camada de proteção dos meus acessos privilegiados, com a entrega dos wallets e entrega também de auditoria e rastreabilidade, toda uma camada de auditoria que a gente pretende fazer, identificação, enfim, focado mesmo nessas divisões de perfis de acessos que a gente precisa ter para cumprimento das nossas atividades. Boa parte dessas soluções, apesar de não ser o foco, né, elas entregam também as integrações com outras soluções de software que você pode ter desenvolvimento, né, enfim, uma solução própria da MTI ou de alguém que for utilizar, pode utilizar essas ferramentas como acesso também, mas o foco dela é para a infraestrutura. Então, estamos falando de acesso a servidores, ativos de rede, banco de dados, outras soluções que a gente precisa controlar o acesso administrativo e as ações que são feitas, a auditoria das atividades que são executadas em cada um desses ativos, ok? A contratação, ela está bem simplificada, o quadro de itens, porque a gente reuniu as configurações necessárias, as especificações, como uma entrega de solução. Então, ele está trazendo toda uma solução de gerenciamento de acesso privilegiado. Aí, entrando toda a configuração, garantias e atualizações também por 36 meses, serviços técnicos também para trabalhar a parte de consultoria e mentoria que for necessária, e treinamentos especializados para essa solução. Okay? Bom, essas são as soluções que a MTI está prospectando e que era objeto dessa agenda de hoje, da pauta de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvida referente a algum ponto específico das especificações técnicas, dos itens que estão se pretendendo contratar, quantitativos, enfim, a gente pode ir adentrando melhor nesses itens se for necessário, ok?
Bom, obrigado, Fernando. Ô, Valmir, por favor, fica à vontade. Eu ia falar aqui, você começou aí, Sandro, a dúvida é assim, tipo, Fernando, essas soluções aí são, você colocou aí as horas de os serviços técnicos, né? Bom, é um licenciamento por 3 anos, incluindo os serviços de instalação, treinamento e tal. Além de serviços de instalação, treinamento, a gente poderia sugerir como aumentar essa questão dos serviços técnicos para que a própria empresa pudesse trabalhar e fazer os levantamentos necessários sem utilizar a nossa mão de obra, por exemplo, né? Sem eu colocar, por exemplo, um analista para fazer esse trabalho e a empresa fazer para a gente, como uma prestação de serviço. Seria possível a gente pensar numa situação dessa? Eu não vejo dificuldade de se fazer essa prospecção, tá? Teria que realmente avaliar o quantitativo de horas ou a forma como eu contrataria isso. Porque o que foi pensado para essas contratações neste momento, que é o que está no meu TR, inclusive, é voltado mais para algo planejado, tá? Projetos. Ou seja, eu não tenho uma mão de obra dedicada full-time para executar um monitoramento, uma coleta. No caso do APM, o cara vai construir todo o monitoramento, não está pensado para que ele fique full-time nisso. Mas, se eu planejar, olha, vou colocar em funcionamento, não sei, um sistema que você tem aí que seja crítico e eu quero monitorar. Você planeja isso, eles vão fazer todo o planejamento de quantitativos no caso do APM é o OST, das OSTs necessárias para implementar o monitoramento para aquela ferramenta, né, para gerar os índices de coleta, os pontos, enfim. E eles mesmos podem implementar. O que não vai ter é aquela operação continuada, né? Você não vai ter o cara que full time olhando, monitorando, pegando os registros que foram identificados, os eventos, né, identificados, e dando tratativas para ele. Que a gente fecha o pacote do projeto com base no planejamento, tá? Isso está coberto dentro dessas horas, dessas atividades do serviço especializado, ok? Não, beleza, entendi. Mas era nesse sentido mesmo que eu estava pensando, que pudesse ser feito dessa forma. Isso. E desse mesmo formato foi pensado para as 3 soluções, tá? É a mesma coisa também para atender tanto... Porque da mesma forma como boa parte do corpo técnico de TI do Estado, nós também não temos a expertise nessa solução. Nós estamos procurando o treinamento, capacitação na solução para que a gente crie esse know-how, mas é com o tempo que você vai adquirindo expertise e utilizando. Então, a intenção é que a gente faça essa troca, inclusive, né? Faz parte toda a parte de troca de conhecimento ali também dentro desses serviços especializados. Ricardo? MD. Fernando, rapidamente, Sim. A proposta MTI, tipo assim, entregar como serviço, por exemplo, a Abre seria uma espécie de OS para MTI para fazer uma avaliação do ambiente. A MTI faz a avaliação, entrega um relatório de vulnerabilidades, vamos dizer assim, de boas práticas para serem executadas. Seria isso? Ou projeto a projeto, consumindo ST e assim por diante? Marcos, pode, Marcelo. Posso tentar responder, né, até para encaminhar? Encaminhar, digo assim, né, para esclarecimento, né? Na realidade, assim, Marcos, o escopo dessas contratações não foi pensado neste momento da MTI fazer essas entregas como serviço, né? Então, assim, até mesmo porque se a gente, um dos TRs que o Fernando colocou ali, acho que está ali 500 UST, uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Se nós formos pensar que a gente teria que atender todo esse escopo do Poder Executivo, né, um ambiente das secretarias e tal, isso deveria ser um número muito maior de UST, possivelmente, né, um banco maior do UST, e possivelmente também, dependendo da onde esse ativo de infraestrutura estiver instalado, aumentar também o número de
aí vai depender de cada solução, né? Algumas soluções são licenciadas por IP, outras são licenciadas por número de processador mais memória, então isso deveria ser aumentado. Então, assim, inicialmente, a gente realmente não pensou nessas soluções para prestação de serviço, mas para utilização nessa infraestrutura corporativa que a gente faz a administração, né, que é o data center do Estado aí, e onde as aplicações de vários de vocês, né, têm soluções hospedadas aqui conosco, né, inicialmente foi isso. Então, respondendo essa pergunta, Marcos, assim, há possibilidade da MTI entregar isso como serviço? Sim, há possibilidade, né? Nós teríamos que formatar isso, né, dentro do nosso processo aí de disponibilização de serviço para que a gente possa entregar isso como serviço. Aí, se me permite, secretário Sandro, já trazendo também um informe, né, que a gente está trabalhando, até comentei com o secretário Sandro, hoje nós já estamos trabalhando, Marcos, Daniel, né, e demais colegas aí, numa especificação, né, para que a gente possa fazer uma prestação de serviços de segurança da informação através de parceria, tá? Então, nós temos um time aqui de 3, 4 pessoas que estão trabalhando neste momento na elaboração de um catálogo de serviços de segurança da informação, para que a gente possa fazer um chamamento para estabelecer uma parceria, tá? Ou 2 ou 3, eles estão ainda, inclusive, nesse momento, avaliando se vale a pena fazer uma única parceria para todas as camadas de segurança da informação, se nós podemos estabelecer 2 ou 3 parcerias, não sei, né? Mas o primeiro é definir esse catálogo de serviços para segurança da informação, para que a gente possa estabelecer uma parceria, para que a gente possa entregar isso como serviço realmente. Não só poder consumir isso, mas fazer essa entrega de serviço. Ocorre que numa questão temporal aí, né, deadline, essa demanda dessa aquisição, né, para essas soluções, ela nasceu bem anteriormente a essa ação nossa de estabelecer uma parceria para a solução de segurança da informação, né. Esses processos, alguns deles já devem estar rodando aí, e esse estudo da equipe técnica deve ter sido realizado talvez há 1 ano e meio, talvez até 2 anos atrás, né, e agora nós estamos com o processo tramitando para essas aquisições. Eu acredito que essa possível parceria, né, para que a gente possa entregar isso com serviço na área de segurança da informação, né, que envolveria aí parte dessa solução, né, dessas soluções, a gente talvez, uma expectativa nossa é que a gente publicasse esse chamamento ainda esse ano, né, início de novembro, né, para que a gente pudesse estabelecer uma parceria. No nosso processo normal aí, talvez uns 6 meses, para que a gente possa realmente ter uma parceria, se a gente tiver um caminho feliz, né, com todas as aprovações que a gente precisaria ter aí. Dá para acelerar isso? É possível, tá? Mas acho que a gente tem que tratar aqui né, uma realidade mais pé no chão, né, dos prazos que a gente executa realmente os nossos processos de parceria. Mas nesse momento, tá, Marcos, esses processos nossos não estão formatados, não significa que não poderiam ser, né, reformatados também para que a gente possa entregar isso como serviço. É que nesse momento realmente não está. Agora sim, se aqui a Câmara, né, reunida aqui, né, junto com a governança, entender que essa é uma diretriz, aí nós vamos ter que possivelmente reformatar esse processo aí para que isso seja encaminhado dessa maneira. Entendi, né? Mas pode ser um modelo também que, se eu quiser estar debaixo, vamos dizer assim, de uma tecnologia de rastreamento, de detecção de vulnerabilidade, e assim por diante, eu tenho que estar no core do data center do Estado, vamos entender assim, né? Pelo menos no ambiente de produção, né? Pelo menos o ambiente de produção, né? Essa é uma aplicação possível, né? Por exemplo, eu vou ter isso licenciado para o meu ambiente, né? Então, assim, trazendo a sua aplicação, né, para ambiente produtivo nosso, tal, a gente pode fazer, né, aí a análise de vulnerabilidade. E aí até uma dúvida, Fernando, eu não sei, né, até comentando sobre isso, né, por exemplo, a análise de vulnerabilidade, às vezes é pontual, né, para um ambiente. Eu quero pegar um ambiente, vou chutar aqui, do CIAG, da CEPLAG, né, coloco aquela ferramenta ali, vou monitorar por 30, 60, 90 dias, posso fazer esse planejamento, né, ele vai me gerar um mapa de vulnerabilidade, que eu vou gerar um mapa de risco, de tratamento de risco, né, e que eu poderia depois, talvez, utilizar esse mesmo número de licença para um outro ambiente. Acho que é possível fazer isso, né, Fernando? Me ajude aí a me esclarecer, por exemplo. Aí eu pego essas mesmas licenças e coloco para o ambiente, por exemplo, do Cigadoc,
né? Enquanto eu estou trabalhando lá no mapa de risco, na implementação das correções, da mitigação daqueles riscos que foram feitos naquele ambiente, né? Isso é possível, né? O que eu não consigo é fornecer licença, né, dessas soluções para o ambiente de vocês, né? Assim, eu vou, por exemplo, fornecer licença, por exemplo, do APM lá para o ambiente do Ricardo Crudo, lá no ambiente da Secretaria de Fazenda. Isso não está previsto nesse escopo, neste momento. Quanto ao seu questionamento, será exatamente isso, tá? Há essa possibilidade, essa flexibilidade de eu poder utilizar essa solução dentro de um escopo e, desde que eu atenda o quantitativo de licenciamento e subscrições, ele pode ser redefinido quais vão ser os ativos que eu vou estar abarcando ali dentro do licenciamento, não tem problema nenhum. Ok. Bom, gente, assim, só para, talvez, assim, como isso pode ser útil para todos os outros órgãos, a gente pode pensar numa segunda alternativa, né, de aquisição, já sabendo da demanda de todo mundo, já sabendo que vai ter já uma plataforma que já tem do Estado, isso pode até ser mais rápido. Então, assim, a gente pode pensar numa outra alternativa complementar, que aí consegue atender todo mundo nesse sentido, para não precisar, pelo menos a gente já vai ter estabelecido um ambiente, vai ter até testado, né, vai ter visto como que ele funciona, vocês podem participar aí, né, das ações para poder implantar no ambiente de vocês. Lembrando que algumas soluções a gente está numa grande rede aqui do governo, né? Ricardo, desculpa, você tinha levantado a mão. A gente está numa grande rede aqui do governo que dá para, de um único ponto, a gente conseguir, né, considerar isso como um grande inventário de ativos e TI aqui do Estado, que pode ser monitorados ou ser feito algum tipo de procedimento sobre eles. Tá? Então, a gente pode buscar uma alternativa assim. Ricardo, por favor. Não, na verdade, eu levantei só agora a mão, Sandro. Não, é só complementando essa sua ideia. Na verdade, o MTI fazendo essa aquisição da solução, eles estão praticamente estabelecendo um padrão para o Estado, né? Então, por exemplo, se eles fazem a contratação do APM e ganha a solução da Dynatrace, por exemplo, isso me credencia a contratar a solução nomeada, entendeu? Estou contratando Dynatrace para ser ampliada, por exemplo, uma solução da MTI com unidade de serviço técnico para atender a Cefaz, entendeu? Mas poderia ser feito algo nesse sentido, entendeu? Perfeito, perfeito, isso mesmo. E a preocupação que nós temos aqui é que vocês tenham o serviço e vocês consigam evoluir no ambiente de vocês com esse serviço, mas não precisa que cada um de vocês aqui tenha que fazer um procedimento para isso. A gente quer facilitar isso aí para menos tempo, igual como o Valmir colocou. Ó, já dá para vir gente aqui para fazer o serviço aqui para mim e tal, e já resolver o problema. É nesse ponto que a gente está querendo dar essa dinamicidade aqui para evoluir esses procedimentos internos aí para vocês. Facilitar, olha, eu preciso de APM. Beleza, já tenho aqui, não tem ata, então vamos facilitar, vamos ver uma forma de contratar rapidamente aquela solução nos moldes aí do que eu preciso, né? Enfim, não precisa ficar discutindo, vendo. São soluções que a ideia é que as próximas vocês também pedir para a MTI que vocês participem das provas de conceito, que vocês participem das discussões, porque aí já fica até mais fácil de você, até de quem for testar, entender o ambiente do governo, as especificidades, né? Isso facilita muito, e vocês vão estar em outro nível de discussão, vocês já vão consumir o serviço e aplicar no ambiente de vocês. É exatamente isso, Ricardo, que é o intuito aí de toda dessa discussão, tá? Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho mais uma. Por favor, Valmir. A gente já tem algumas coisas corporativas, né? Workspace, antivírus, né? E isso realmente facilita bastante, porém gera também algumas dificuldades para nós.
Recentemente, teve uma decisão, assim, bastante, assim, muito rápida, e sem haver nenhuma consulta, ou sem nos consultar, ou sem haver uma melhor discussão sobre isso, sobre a mudança da forma de contratação do governo em relação aos contratos com a MTI. Nós fomos pegos aqui de surpresa, em julho, final já, com o PTA vencendo, aquela correria toda aqui, o final de 2018, 2020, e para fazer um contrato, tivemos que fazer um contrato, o contrato ficou fora do intervalo lá de ano, foi feito em maio. Aqueles individuais, né? Aqueles individuais, causou uma distorção muito grande, porque algumas coisas foram tiradas, jogadas para a CEPLAG, para a Cefaz, outras foram colocadas para a gente, e assim, até hoje, faz 2 anos isso, até hoje a gente não conseguiu estabilizar o nosso contrato adequadamente e alinhar o contrato às demandas com a MTI. Isso foi muito prejudicial para todos nós. Pelo menos para mim foi assim, algo assim, que eu fui pego totalmente de surpresa, né, sem nenhuma discussão, de uma maneira assim, jogada para a gente, através de uma decisão lá do Conselho de Tecnologia do Estado, né, sem haver nenhuma consulta prévia, nada. Bom, isso gerou todo esse problema, e gerou assim, e tem gerado até hoje, exatamente na forma de contratação. A gente está falando aqui de um contrato corporativo muito bom, faz muito sentido isso, mas a gente tem que facilitar a forma de contratação da MTI. Vamos supor que a MTI hoje, em 24 de agosto, tivesse esses produtos à disposição já para mim. Como que eu vou fazer para contratar isso? Eu tenho um contrato de 1 ano, você entendeu? Ou como que eu vou fazer para contratar dia 1º de janeiro se o meu contrato vence em 18 de maio do ano que vem? Né? Essa situação ficou assim, muito boa, mas nos pega assim, como que nós vamos fazer para contratar a MTI? Né? Porque do jeito que está hoje, eu tenho que fazer um processo, eu já tenho um contrato, não tá lá nesse contrato, não tem como aditivar, não tem como fazer nada nesse contrato, eu tenho que fazer outro. Depois, aí vem o Works, vem a PM, legal, vou colocar. Vem o cofre de senha, legal, é outro contrato. Daqui a pouco eu tenho 30 contratos, eu só estou trabalhando aqui só para fazer contrato com a MTI. O meu time de contratos aqui, que é uma pessoa, ela só está fazendo contrato com a MTI o ano inteiro, né, renovando. Tá? A gente precisa ter uma forma de mais prática de se fazer isso. Né? Essa resolução que o Conselho tomou, assim, eu acredito que tenha... Não, se estava ruim, ficou pior. Tá? Só isso que eu tinha para dizer, que não sei, a gente não sabe como vai fazer para contratar isso. Legal, tem aí o produto, e agora? Como é que eu faço para usar? Como é que eu faço para pagar a MTI? Né? Excelente questionamento, Romero. Você tinha até já falado sobre isso naquela outra agenda com a MTI, né, lá na Fiente, né, teve aquela agenda, e a gente sentindo na pele essa situação, porque a própria Secretaria de Planejamento, como órgão corporativo, nosso processo de contratação de toda a plataforma digital da MTI, a gente está contratando de forma corporativa para atender aos órgãos, começamos em maio, né, nós estamos terminando de assinar ele agora. E essa discussão, ela levou a gente, eu fui já em 2 agendas com os procuradores da PGE, justamente por conta dessa dificuldade. Eu levei, né, não só a nossa dificuldade, mas a dificuldade também de todos vocês que já reportaram sobre isso, né, a dificuldade de contratar as soluções corporativas da MTI. Então, inclusive, a gente conseguiu sensibilizá-los ao ponto de eles estarem buscando uma alternativa de como que pode facilitar isso e agilizar isso dentro do Estado. Mostrei para eles como é que discutir, olha, isso aqui é isso aqui. Então, a contratação, ela tem que ter um diferencial, ela não pode se enquadrar naquele decreto, e aí preço, enfim, toda aquela discussão. Então, eles estão estudando uma alternativa. A inexigibilidade é uma forma até mais rápida, porque dá para comprovar que os preços da própria MTI comercializa, mas tem uma resolução, acho que do Tribunal de Contas, que soluções de tecnologia não poderia ser também inexigibilidade, em alguns casos lá, e é por isso que normalmente a gente vai para dispensa e alguns outros, enfim, eles estão estudando isso,
para poder achar uma alternativa mais viável aqui dentro do Estado, ainda mais quando já tem uma definição que é uma solução corporativa, por exemplo, um FIPLAN, uma solução de antivírus, né? Enfim, todas as outras que a gente já tem, que já é corriqueiro ali mesmo, já está dentro de um contexto aqui do próprio Estado. E aí existe uma outra alternativa também nessa nova lei de licitações, de contratações de longo prazo, até 15 anos, de soluções que são definidas como estruturantes. Então, isso a gente também está buscando essa discussão, já estamos discutindo também com a PGE, aí nós vamos fazer uma resolução, inclusive nós vamos fazer um levantamento com vocês de alguns sistemas, de algumas soluções, porque a gente vai pegar todos aqueles sistemas, porque hoje, se você vai achar uma resolução ali, um decreto ali, que fala que aquilo lá é corporativo, então a gente quer regulamentar, olha, esse software aqui, essa solução é estruturante do Estado. Pronto, aí ela vai estar enquadrada para que possa ser feito um contrato de longo prazo, que aí facilita isso para também os órgãos. Então, nós estamos buscando essas duas alternativas, a gente quer aí, quem sabe, esse ano já ter aí essa facilidade aí para apresentar para vocês, tá? Então, mas assim, até soluções corporativas, como o FIPLAN, por exemplo, a gente pode pensar em 5, 10 anos. Mas, sei lá, amanhã a gente descobre aí que o Discord é a melhor ferramenta de comunicação que tem para a gente usar. E ela surgiu ontem, pode ser que amanhã, no ano que vem, a gente descubra isso, e essa solução é totalmente nova, mas extremamente, passa a ser, de uma hora para outra, extremamente necessário, né? E aí a gente não tem isso aí, a gente não é uma solução de longo prazo, tem soluções de TI que nascem em 5, 10 anos, elas nascem, viram importantes e terminam em menos tempo que isso. E já tem outra no lugar, né? Aí já é outra contratação. Então, a gente vai sempre, assim, evoluindo, né? As coisas vão evoluindo e as resoluções, as normas, o Tribunal de Contas, a PGE, eles não conseguem acompanhar a gente. E a gente está sempre para trás, né? Esse que é o problema. A gente tem discutido aqui algumas soluções que a gente consiga enquadrar do próprio governo, essa é uma outra discussão, do próprio governo, como se fosse bancar essa solução. Ao invés de pegar de cada um, fazer um contrato, cada um ter uma forma central de contratação disso, né, uma única ação, e entregar isso como um serviço, como utilização por parte do Estado. Então, isso aí está em discussão também. A gente está fazendo esse primeiro experimento em relação à plataforma digital, né? Então, já vai facilitar muito, senão cada um ia ter que contratar, ia ter cidadão, ex-via, tal. Então, isso aí já facilita muito, porque todo Estado vai precisar, não é corporativo, não é de uso comum. Então, a gente faz uma única contratação e aí todo mundo já vai ter acesso a isso. E a gente está tentando fazer isso para algumas outras soluções, está aí em discussão também. Começa a amenizar um pouco esses itens, né? O que forem comuns, o que a gente for padronizando, o que a gente for organizando. Aí tem essa discussão mais orçamentária, né, financeira, isso que complica um pouco esse centro de custo aí dentro do Estado, né? Mas a gente está tentando viabilizar essa outra alternativa também, que não vai resolver por completo, mas para algumas coisas ela já vai dando essa solução, tá? É que eu imagino assim, existem, né, o Cirano pode falar isso com mais propriedade que eu, existem outras prods no Brasil aí que conseguem ter essa agilidade aí. Eu vejo no Paraná, vejo no Rio Grande do Sul, e alguns outros estados que eu vejo que as prods, né, elas conseguem ter essa agilidade, elas conseguem atender, e não vejo ninguém reclamar de contrato nessa área aí. Então, de repente, tem uma solução, já existe uma solução em outro estado que a gente podia trazer para cá, né? Perfeito, até bom. Esse tipo de solução seria tipo guarda-chuva, e aí seria tipo lá, a gente ter no nosso contrato, que era um tipo de contrato de gestão, que é um contrato corporativo, ter uma espécie de guarda-chuva de quantidade de UST. Porém, o UST está vinculado por exemplo, tem que diferenciar o UST de desenvolvimento de software, o UST de serviço, e o UST, nesse exemplo aqui, de APM. Como a MTI não tem ainda o APM em seu catálogo de serviço, entendeu?
ela ainda tem um processo de colocar no catálogo de serviço dela, e aí ser participante, esse catálogo é participante do nosso contrato. Então, se não, em considerando que eu não tenho um contrato corporativo, que é o caso que está sendo feito aí, o exemplo da transformação digital, da plataforma de transformação digital, que para mim teria que ser todos os contratos, teria que ser dessa forma, né, de forma corporativa, pelo menos para produtos corporativos, teria que ter um guarda-chuva, né? E não tem como ter um guarda-chuva sem não ter ainda o produto no catálogo dela. É só para colaborar. Não, sim, só que o Almir está falando já das coisas que já tem, né? Então é isso que já tem uma dificuldade. Mas vamos buscar essas alternativas. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida mais em relação a isso, o que a gente pode encaminhar? Vocês estão conhecendo, né? Vamos ver esse procedimento, esses processos, né, implantados aí na MTI, até para a gente buscar um segundo passo aí de como que isso, se isso for útil para vocês, como é que isso pode ser internalizado no ambiente de vocês. Aí conta com a gente aqui para poder fazer esses alinhamentos, né? E a MTI, assim que tiver implantado ou implantando, também chamar as equipes, né, para poder participar, de entender, às vezes não tem uma visão agora, mas ver funcionando, pode ver que isso vai ser útil lá para o órgão, né? Então, participar aí dessas, é um pedido aqui, até uma definição, que a MTI realmente busque, não só na definição, mas também nas implantações, chamar os órgãos, né, mostrar os resultados das soluções novas, que é uma das grandes funções da MTI mesmo, é fazer essas prospecções e internalizar essas tecnologias, ou se está sendo feito por meio de parceria ou de alguma outra forma, né? Então a MTI está sempre em contato com esse ambiente tecnológico, trazer isso e mostrar, olha, está funcionando assim, assado, enfim. E aí a gente busca alternativas de como que isso pode ser incorporado no ambiente de todos vocês. Então, em relação a essas 3 soluções, a gente é de conhecimento nosso que, né, como até o colega Fábio colocou, que ele já tem também um procedimento, né, em andamento em relação ao APM. Então, nesse sentido, eu peço para a MTI e a PJC que façam um alinhamento, né, técnico disso, para a gente tomar junto uma solução, porque aí a gente, em conjunto, CEPLAG, aí, como a governança para poder as deliberações do CONDES, junto com a MTI e a PJC, a gente acha a melhor alternativa para atender as os 2 órgãos aí, as 2 entidades, e não né, se a gente vai conseguir juntar ou vai fazer separado, é a mesma coisa, vamos mudar alguma coisa em um ou outro, aí a gente acha a melhor solução. Então, de imediato, viu, Fábio, colocar alguém da sua equipe para falar com a equipe do Cirano ali, do Fernando, para fazer esse alinhamento das soluções, e aí, em conjunto, chama aqui para a gente poder fazer a definição juntos, tá bom? Para a gente achar a melhor alternativa para vocês dois. Obrigado, Sandro. Ficaria assim, sei lá, a gente, como sugestão, né? A gente estava fazendo uma compra aqui de uma solução aqui, estava em direção a um produto, e ao saber, por exemplo, que a MTI já estava também prospectando um outro produto, no caso do Red Hat, a gente mudou o nosso processo para Red Hat, direcionou para Red Hat, para alinhar justamente com a MTI, apesar que o nosso estava na frente, como está acontecendo isso agora também. Por quê? Quando a gente for renovar o nosso lá na frente, nós queremos fazer junto com a MTI, já pensando nisso, que já para juntar forças justamente para reduzir preço, reduzir o trabalho de contratação, tudo isso para fazer nesse sentido. Até foi a nossa justificativa para mudar, foi essa, e a justificativa que a gente deu para a MTI também foi essa. Ó, vamos alinhar aqui os produtos, porque na hora de renovar, isso vai ter que fazer, todas essas compras são por 3 anos, né? A gente tem que fazer isso. Então, como sugestão, fica essa a forma como nós trabalhamos aí com Red Hat. Excelente, excelente. É isso mesmo que a gente está buscando aqui, que muitas vezes não acontece entre nós setoriais, aí a gente tem que fazer isso aqui. Então, se já acontecer ali, já fica muito mais fácil. Quando chegar aqui para a gente, olha, isso aqui já é o que está todo mundo usando, tá, beleza, e a gente segue, a gente vai para frente com isso e facilita bastante o nosso trabalho. E também facilita do que a gente estava discutindo agora. Olha, a gente está com uma solução que é padrão, está todo mundo usando, aí é muito mais fácil da gente aqui começar a definir como algo que
do Estado e não precisa ficar pulverizando o custo disso. Então, a gente consegue, às vezes, centralizar até a contratação daquela solução para entregar como serviço para todo mundo. Tá? Então, isso tudo tem uma linha de atuação aqui da governança para buscar isso. Tá bom, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Eu só queria, então, para finalizar, agradecer a participação de todos e vamos, como eu falei para vocês, a gente vai tentar fazer mais agendas, mais ações, discussões. Se vocês tiverem pautas, por favor, mande para a gente, que a gente precisa discutir isso em conjunto, é um problema sério, ou é uma necessidade, uma solução, a gente promove por aqui a agenda com todo mundo. Mas, de antemão, eu já quero passar para vocês, eu não tenho nada muito concreto ainda. Oi, Diana? Oi, eu queria sugerir a do link, né? Sugerir? O do link? Sim, nós estamos... inclusive, hoje a gente vai ter uma reunião com o secretário para ver se a gente vai conseguir resolver uma situação de um projeto sobre link, por isso que a gente não fez ainda uma agenda com vocês. Talvez a gente já faça essa agenda com essa possível solução para o Estado, tá, Diana? Mas isso acho que é importante, sim, a gente discutir isso, mas a gente está correndo para poder iniciar um trabalho, um processo de implantação de uma solução ainda para este ano, tá? Então, a gente está buscando uma solução aqui para entregar para vocês, para resolver esse problema de link de comunicação, porque, assim, todo mundo já chegou para o governador, várias soluções, vários projetos, várias reclamações de problema de comunicação, enfim. Então, ele quer que resolva essa questão de link de comunicação de uma vez, tá? Então, nós estamos buscando algumas alternativas aí para poder apresentar para vocês, tá? E do que eu estava falando, eu não tenho ainda nada muito concreto, mas já tem uma deliberação também do Conselho de Tecnologia, que eles querem que a gente faça um inventário dos ativos de tecnologia do Estado. Enfim, eu não sei ainda como é que a gente vai fazer esse procedimento, mas possivelmente, eu não sei se algum de vocês já utiliza alguma solução, já tem essas informações guardadas, que talvez isso facilite também até para vocês terem uma base onde os ativos de TI, os sistemas e ativos de TI de vocês estejam organizados e enquadrados, né? A gente já tem alguns levantamentos que já foram feitos em outros momentos. A gente quer aproveitar isso, né, e colocar isso já numa base de dados, mas um ambiente que facilite que vocês consigam atualizar, cadastrar e tudo mais. Nós estamos já pensando nisso, porque já tem uma deliberação, só que a gente já quer conversar com vocês com algo que vai facilitar esse levantamento aí também por parte de todo mundo, porque essa é uma definição já lá também do governador e do COTEC, porque ele nunca tem essa informação, quantos sistemas nós temos, quantos equipamentos nós temos de servidor, quantos softwares de tal coisa, enfim, isso realmente não tem. A gente, outrora, já tentou fazer isso via o PSTI, né, mas a ferramenta lá foi descontinuada, só que agora a gente precisa fazer algo realmente que fique útil, né, e que a gente faça uma gestão e vai facilitar até para a gente ter, olha, esses softwares aqui dão base para esses processos de negócio aqui. Então, até na justificativa de vocês, dos processos de aquisição, de renovação de licença, de aquisição, vai ter essa ferramenta, ela pode ser de grande utilidade. Então, quando tiver algo mais concreto, eu volto para passar para vocês, tá bom? Sandro, só para contribuir, Major Claro. Silva Filho aqui da PM, nós utilizamos uma ferramenta open source nesse sentido, tá? Depois, se o senhor quiser, a gente senta e mostra qual que é o escopo que nós utilizamos até agora, consegue fazer todo esse levantamento de inventário de ativos de TI, tá bom? Perfeito, excelente. Vamos procurar sim. Tá? Pessoal, obrigado, então, pela atenção de vocês aí, qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma coisa, Cirano? Não, só agradecer aí, Fábio, a gente se fala na sequência aí, tá? E o objetivo nosso realmente é incorporar soluções aí que a gente possa entregar como serviço. Eu concordo com o Valmir que tem essa questão da contratação, né, toda essa dificuldade, mas a CEPLAG está trabalhando aí para tentar facilitar isso o máximo possível. Eu tive numa dessas conversas com os procuradores, junto com o secretário Sandro,
e vamos tentar ver se a gente encontra algumas soluções. Em alguns estados, né, Valmir, existem decretos, né, já do governo, né, quase que normatizando a contratação dos serviços de TI das secretarias na PROD, então isso facilita, né, nesses estados. A gente ainda não está nesse estágio, mas podemos também pleitear isso junto ao governo aí. Mas estamos juntos, vamos trabalhar aí. Estamos à disposição, Fábio, na sequência vamos falar aí para a gente ver se alinha esses dois processos nossos aí sobre a APM, tá bom? Beleza, Cirano. Falou. Tá, pessoal, um abraço a todos. Viu? Um abraço, gente. Bom trabalho a todos aí. Um abraço, bom trabalho, pessoal. Mais longe.